ou até um pouquinho abaixo aqui na região de 75 mil dólares. Perder indica pra gente que sair fora, pelo menos com parte dos seus bitcoins, pode te economizar um dinheiro. Último suporte do ciclo de alta. Pelo menos o que eu falo para vocês há meses, né? Que rompendo o suporte lá das médias, o suporte final, para manter a estrutura do ciclo de alta, seria nos 94. O nosso stop. E o preço do Bitcoin está derretendo em tempo real nesse momento, e exatamente na faixa dos 94 mil dólares. Então talvez esse seja o vídeo mais difícil desse ciclo para mim. Porque quando chegamos no limite de alguma coisa, significa que ou vamos nos dar muito bem, ou vamos nos dar muito mal. Não tem meio termo. E a decisão sobre o que fazer vai depender do seu objetivo. A decisão não vai ser a mesma para todo mundo. Eu explico para você. A gente está falando de um ciclo onde a gente não teve um grande ganho em relação ao topo do ciclo anterior. Né? Estamos falando lá de 2021 em 70 mil e estamos agora em 94 mil. A distância ela é muito curta. Portanto, a partir de que ponto de queda deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade de acumulação? Em ciclos anteriores, isso estava muito claro, porque a distância de um novo topo de alta histórica e do topo anterior era muito grande. Agora não. Graças a esse ano do 0 a 0 que a gente teve, as coisas estão próximas. Então pode ser que você tenha vontade de vender nos 94, que é o que eu estabeleci como stop, mas a partir de 80 já deveria comprar Bitcoin, porque o topo anterior está em 70. Vocês entendem como é complicado? Para quem está no longuíssimo prazo, talvez nem faça muito sentido. Agora, se você está no curto prazo, a tua avaliação pode ser outra. Às vezes você não aceitaria o risco de perder o suporte de 94 e desabar até a faixa de 70, por exemplo. Então notem que a avaliação aqui vai ser muito mais complexa. Ela vai ser caso a caso. Mas no vídeo de hoje, eu quero analisar todos os gráficos, entender quais estruturas estão sendo perdidas, suportes que estão sendo rompidos, médias móveis estão sendo rompidas, o tamanho desse risco. Ainda existe alguma coisa mantendo a possibilidade desse ciclo de alta continuar? Tudo isso vai ser avaliado nesse vídeo, que eu conto com o seu like. Por quê? Porque com essa luz vermelha aqui atrás não atrai muita gente para esse tipo de vídeo. Então conto com o like de vocês e bora pro gráfico. Começando pelo gráfico diário aqui dentro da Quantiferio, onde você pode fazer diversas operações, mostrando o Bitcoin exatamente na faixa de 94 mil dólares, como eu falei para vocês. E algo muito interessante, que eu não esperava que fosse acontecer. Eu achei que a gente tinha encontrado um fundo nessa região aqui, né? Ao redor de 98 mil dólares que a gente estava vendo. Só que estava ficando muito distante desse cruzamento de médias móveis, que é o Death Cross, a cruz da morte, tá vendo? A linha verde, a média de 50, cruzando para baixo da linha vermelha, a média de 200. E o Death Cross, esse cruzamento, ele marcou todos os fundos deste ciclo, desde 2023. 3 marcações ao longo desse ciclo, de fundo. Olha só, exatamente, estão vendo as linhas azuis marcando esses momentos, né, do cruzamento da verde para baixo da vermelha. E marcou todos os fundos de preço ao longo desse ciclo, o exato cruzamento, tá? E a gente não teve esse cruzamento. Então eu falei, pô, tá ficando distante, né, para isso aqui ter sido fundo. E não é que provavelmente aqui na véspera do cruzamento a gente vê o Bitcoin derreter de novo e atingir um fundo novo. Ou seja, mais uma vez, esse cruzamento pode marcar o fundo do poço para o BTC. Esse cruzamento que provavelmente vai acontecer amanhã, ou no máximo depois de amanhã. Estão vendo aqui as linhas? Elas vão se cruzar amanhã ou depois de amanhã. A verde está em 110.800, a vermelha está em 110.400. Elas vão se inverter aqui, tá? E na hora desse cruzamento, como eu falei para vocês, historicamente marca o fundo do poço de uma correção do Bitcoin. Isso aqui é algo ainda positivo, algo ainda otimista, porque foi o que marcou fundo ao longo de todo esse ciclo. E vocês podem me chamar de maluco, mas o que eu fiz hoje foi fazer mais uma grande compra de Bitcoin. Por quê? Porque seja lá o que acontecer, um desconto de 25% no preço do Bitcoin em relação ao topo é momento de compra para mim. Posso reverter isso se a gente perder ali os últimos suportes gráficos? Posso, mas até lá eu vou manter a minha estratégia intacta. Mas o problema é que ainda não aconteceu o cruzamento. E como eu disse para vocês, pode ter até uma diferença de alguns dias à frente desse cruzamento. Então, digamos aí que nós temos mais 3, 4, 5 dias onde o preço pode buscar fundos mais baixos do que o fundo atual.
E muita gente está dizendo que o que está convidando o preço para baixo é aquele gap, é aquele buraco que tivemos no gráfico da CME. Um buraco que está posicionado nos 91 a 92 mil dólares. Tá? A gente fechou nessa queda o gap de 96 e agora o preço está se encaminhando, segundo muitas pessoas, para fechar o último gap relevante desse ciclo aqui em 91, 92 mil dólares. E como eu falei, enquanto não tivermos o cruzamento da Death Cross, a gente pode continuar caindo até alcançar esse patamar. Qual é o problema de alcançar esse patamar de 91, 92? É abaixo do que eu considero o suporte estrutural para esse ciclo. Essa linha amarela aqui, ela está marcando exatamente o meu suporte final dos 94 mil dólares. Vocês viram que o preço veio buscar exatamente essa linha e voltou a subir, porque é um suporte relevante, né? Estão vendo aqui durante toda essa fase, no final do ano passado e início desse ano, como o preço respeitava esse suporte. Quando perdeu, veio buscar as duas médias de 50, né? Então as médias de 50 do gráfico semanal, voltou a subir e encontrou resistência na linha amarela. Então ela serve como suporte e resistência, e agora nós estamos testando esse suporte relevante dos 94 mil dólares. Perder esse suporte aqui é problemático, porque é praticamente um despenhadeiro. Olha só esta vela gigante aqui, né? Mostrando para vocês o que pode acontecer ao perder esse suporte. Lá atrás, no início do ano, gerou uma queda desse tamanho. Então nada impede da gente ver essa queda aqui dos 94 até a região de 80 mil dólares, ou até um pouquinho abaixo aqui na região de 75 mil dólares. Então é uma queda relevante, e por isso que eu dizia para vocês que esse suporte para mim seria ali um stop, né? Ou seja, perder indica para gente que sair fora, pelo menos com parte dos seus bitcoins, pode te economizar um dinheiro. Por enquanto, o suporte está segurando. E esse suporte não é só um suporte desta linha amarela que eu coloquei no meu gráfico, é também o Super Trend, tá? É um indicador famoso que ele serve para indicar tendências de ciclo. Então, se afastar o gráfico, vocês vão ver o quê? Momentos pintados de vermelho no Super Trend, que marcam exatamente momentos de bear market, e momentos pintados aqui na cor verde, que marcam bull market, né? Ciclos de alta. E olha só como todo este ciclo, o indicador marcou o quê? Desde 2023. Cor verde, ou seja, estamos em tendência de alta. Só que agora, olha o que está acontecendo, está começando a marcar vermelho. Por quê? Porque este indicador está posicionado, deixa eu verificar para vocês, ó, ele está posicionado em 96,280. Portanto, acima do ponto do preço atual que está 94,800. Nós precisamos fechar a semana no domingo acima de 96,280, senão ele vai ficar vermelho. E sempre que ele fica vermelho, já era, tá vendo? Vai vermelho até o fundo do poço. Então nós estamos aqui no limite do limite, e é por isso que eu considero isso aqui o suporte. 94, o nosso suporte. E o ideal, deixa eu tirar aqui o Super Trend, o ideal, pessoal, seria a gente até domingo fechar acima desta linha rosa, que é o EMA 50, a média de 50 semanal. Ela está em 100.798. Será que o Bitcoin vai surpreender novamente, conseguindo fazer um fechamento semanal positivo em tão pouco tempo, saindo de 94 e fechando acima de 100? Acho difícil. Aparentemente, a gente vai perder esse suporte das médias de 50, que, como vocês sabem, não foi perdido em nenhum momento desse ciclo de alta. Isso aqui desconfigura, na minha opinião, o nosso ciclo de alta. Então, essa estrutura aqui, que para mim é muito relevante, ela pode ser perdida. E isso é um fator que você sim tem que tomar cuidado. Se para você esse gráfico aqui, essa estrutura, ela é a principal, talvez seja a hora de você reduzir sua exposição. Mas ainda não fechamos a semana, tá? Vamos esperar o fechamento semanal para confirmar isso. Já pediu o like? Não, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado.